Chamo-me Nelson Gil de Almeida Gomes, filho de João de Almeida Gomes e de Maria da Conceição. Sou natural do bairro Prenda, um bairro lindo, um bairro que me viu nascer. Nós somos 11 irmãos. Quer dizer que o meu pai era uma pessoa que se calhar gostava de ter uma família grande. Então daí o número de irmãos que eu tenho. Nascemos numa casa modesta, uma casa pobre, uma casa de madeira com um teto de zinco. Foi aí onde eu, de criança, ouvia a chuva bater e aquele barulho na chapa embalava-me. Então foi uma infância bonita. Foi uma infância bonita, mas com muitas dificuldades, porque os meus pais eram pobres. O meu pai, no princípio, trabalhava nos Correios, depois passou como escrivão do Tribunal de Execuções Fiscais, e depois, como viu que as coisas não andavam muito bem para o lado dele, então decidiu no seu carro fazer um táxi. E daí, então, com o táxi conseguia dar uma vida melhor aos seus filhos, à sua família. Falar da minha infância é falar de algo que tem momentos bons, tem momentos maus, como tudo na vida. Eu lembro-me, miúdo, pequeno, viver num clima em casa com bastante alegria, porque o meu pai, depois do trabalho, ele gostava de meter música. Ele era como um DJ nos dias de hoje, naquele tempo era discotequeiro. Então, sempre que ele chegasse do trabalho, o divertimento em casa era farra, era música, e os vizinhos todos iam lá para dentro de casa, um quintal grande. Então, a partir das 18 horas para frente, era sempre farra. E eu lembro-me como se fosse hoje. A minha mãe chateava-se sempre, já no final, por volta das 11, meia-noite, porque nós tínhamos que dormir, no dia seguinte tínhamos que ir à escola, e o meu pai queria continuar com a farra, com os amigos e tudo mais. E então aí dava confusão porque o meu pai bebia, a minha mãe bebia, os dois já num estado alterado, era uma confusão tremenda porque ninguém se entendia, era luta, partir mobília, partir cadeiras, enfim, era uma confusão tremenda que nós acordávamos e chorávamos e pedíamos para parar e tudo mais. Mas enfim, resumindo e concluindo, era uma vida alegre, era uma infância feliz que a gente tinha naquele bairro, onde era um bairro realmente pobre, um bairro dos becos. Nós vivíamos nos becos do bairro Prenda. Falando propriamente de como começou a minha carreira como jogador de futebol, lembro-me que os meus irmãos mais velhos gostavam de jogar futebol, então daí eu ir assistir os jogos deles e também começar então a gostar do futebol. Tudo lá no bairro começava porque éramos muitas crianças a ir assistir o jogo, e no intervalo do jogo nós também nos preocupávamos em dar uns toques de bola, então fomos nos habituando e a gostar do futebol. No meu bairro, por exemplo, na minha rua onde eu nasci, naquele areal, o nosso divertimento era jogo mano. Jogo mano era aquele jogo em que toca, está quieto e corre, e a pessoa tinha que estar a fazer aquelas gingas, e no fundo acabávamos por aprender então coisas que nos davam depois para usar no futebol. Eu me lembro que eu gostava de jogar na baliza. Porquê? Porque quando eu ia ver os jogos dos mais velhos, havia um guarda-redes, o Jeremias, o Jimboroca, o Vai à Lua, que eram guarda-redes que eles mergulhavam de uma maneira em que me fascinava. Então eu no bairro também queria ser guarda-redes, eu queria ser Jeremias, queria ser Jimboroca, queria ser Vai à Lua. E quando estávamos a brincar de jogar futebol na rua, eu ficava na baliza e pedia aos meus irmãos para chutarem, para eu defender, e eu dizia sempre, olha, chuta-me aqui do lado direito que eu vou voar como o Jimboroca, ou chuta-me aqui do lado esquerdo que eu vou voar como o Jeremias. Então ia fazendo aquilo tudo com aquele gosto de querer ser guarda-redes. Chegou uma altura que
o Policarpo da Rosa, um professor, abriu uma escola de futebol na Samba. Então todos os amigos do Prenda, Samba, enfim, daquelas periferias todas dali da Samba, entendemos ir inscrever-nos também lá na escola do Policarpo da Rosa. Fomos lá, lembro-me, eu, o Luís, o Lupato, o Pepe, o Júlio, o meu irmão Tony Estraga, o Novato, o Pelintra, enfim, um grupo grande de jovens da minha rua. Fomos todos lá ter com o Policarpo da Rosa, dizendo que queríamos também fazer parte daquele projeto. E era engraçado, o Policarpo da Rosa tinha umas maneiras, às vezes, de poder testar o jogador. E há situações de colegas que chegavam, por exemplo, e ele dizia: tu queres jogar futebol? Tu sabes jogar futebol? Ok, toma esta bola e domina 1. E os meus amigos dominavam 10, 15, 20, e ele: tu passa por aí, estás reprovado. E a pessoa ficava assim: mas estou reprovado, ele pediu 1 e eu dominei 10. E depois no final ele chegava: pronto, ok, tens que saber ouvir, eu só pedi 1, tens que dar 10, mas pronto, já vi que tens habilidade, então podes jogar. E aí começámos a jogar, aí foi a minha primeira experiência nas escolas de futebol do Policarpo da Rosa. Comecei como guarda-redes, fomos fazer jogo oficial contra a escola de futebol de Luanda, eu joguei a baliza. Depois fomos jogar contra a escola de futebol da TAG, eu joguei a baliza. Mas chegou uma altura que eu, como guarda-redes, estava a fazer as coisas como um jogador de campo. Porque o avançado vinha com a bola e eu antecipava-me, recebia a bola, depois saía a driblar. E chegou uma altura que o treinador mandou parar e disse: mas, Rico, não estou a entender. Tu és guarda-redes e tu queres fazer o papel de um defesa, de um médio, de um avançado? Ah, não, mister, eu gosto de fintar. Ah, gosto de fintar? Ok, vai jogar à frente, à ponta de lança. Então foi daí que o Policarpo da Rosa acabou por me tirar da baliza e, com a sua visão, acabou por me fazer um ponta de lança. A partir daí comecei a jogar a ponta de lança nas escolas do Policarpo da Rosa. Nessas escolas apareceram grandes jogadores como o Mendinho, o Julião, o Ingerone, o Mota, o Novato, o Estraga, Felipe Branco Rangel, enfim, um número de jogadores que estaria hoje aqui a citar e se calhar não acabava. Mas são os jovens que fizeram parte da minha infância. Lembro-me como se fosse hoje, eu não tinha botas para jogar futebol. O Erasmo Avelino Santiana Cata, que era um amigo nosso que estudou connosco, o pai já era naquela altura treinador de futebol, já trabalhava para a Secretaria de Estado dos Desportos, tinha más condições, e lembro-me que nos recortes de jornal que a gente fazia dos grandes jogadores, fazíamos coleção. Então a gente recortava o jornal e colávamos nos cadernos. E lembro-me, o Tony tinha um book grande de recortes de jornal e que o Erasmo gostou. Então o Erasmo acabou por oferecer um par de botas ao Tony em troca deste livro de recortes de jornais, e foi as primeiras chuteiras que eu me lembro ter usado, umas chuteiras de marca Futefin. Lembro-me no campo do bairro Prenda, nos lotes onde a gente fazíamos os nossos tremunos de criança, não é? Entre o lote 9 e o lote 12. Eram torneios que enchiam as pessoas todas à volta dos prédios assistirem aos torneios, nós miúdos a tentar alegrar aquela malta. Foram momentos no bairro Prenda que vivi que até hoje, no estado em que eu estou adulto, sinto muita, mas muita saudade, muita falta daquele tempo. Se pudesse voltar a ser criança, voltava, porque foram momentos bonitos. Lembro-me que em 1982 a Rádio Nacional de Angola organizou
o primeiro torneio, os Caçulinhas da Bola. Os Caçulinhas da Bola foi dos torneios mais fantásticos que aconteceu no país, em que as empresas estatais e privadas organizavam as suas equipas e inscreveram-se então na Rádio Nacional de Angola para participarem nesse torneio. Eu lembro-me que na altura eu me inscrevi nos Pios do Kikwashi, que era a empresa de panificação de Angola. Eu e mais os miúdos da minha zona, o Zé Osso, o Ensaiô, o José, fomos nos inscrever nesta equipa, o Novato. Chegamos lá, o treinador olhou para nós, fez-nos uns testes e ficámos apurados. E foi como, para nós foi algo como uma grande ajuda, porque das dificuldades que a gente passava em casa, naquele momento a gente encontrou uma situação de poder ajudar a nossa família, porque todos os dias nos apetecia ir treinar, porque teríamos que voltar a casa com um saco de pão. E aquilo os nossos pais achavam, davam-nos o incentivo de continuar a ir treinar, porque sabiam também que dali vinha então alguma coisa para casa. Participámos no torneio Os Caçulinhas da Bola, pelos Pios do Kikwashi. Ficamos em segundo lugar no nosso grupo, com o mesmo número de pontos que os Pios da Gasosa. Mas como nós tínhamos derrota sobre os Pios da Gasosa, acabou por os Pios da Gasosa passarem à outra fase e nós fomos então eliminados, não passámos à outra fase. Acabou este torneio, outras equipas apareceram na cidade de Luanda e naquela altura eu fui então convidado por um outro treinador da Pastelaria Universal a fazer parte do grupo da Pastelaria Universal. Comecei a treinar com esta equipa. O dono da equipa era o Sr. Augusto Antunes Simões, um branco português. O treinador era o Cota Adão Correia e o Cota Martins, Bernardo Vieira. Eram os treinadores. Nos Pios da Pastelaria Universal, ali tínhamos a vantagem de que eram bolos. Toda criança gosta de bolo. Saímos do pão, fomos para o bolo. Então, todos os dias em casa havia bolos. É claro que para os meus irmãos, para os meus pais, era uma satisfação, era uma ajuda, porque, pronto, como disse antes, as dificuldades eram grandes e acabava sempre por dar um jeito no pequeno almoço. Chegou uma altura nos Pios da Pastelaria Universal que eu vi que o dono da Pastelaria Universal tinha um armazém de géneros alimentícios. E eu inteligentemente cheguei ao lado do Sr. Simões e disse: Sr. Simões, eu já não vou poder continuar a treinar porque as dificuldades em casa são grandes e não tenho leite, não tenho comida em casa, então o meu pai pediu-me para eu parar. O Sr. Simões olhou para mim e disse: Rico, tu não vais desistir, tu és o melhor jogador que eu tenho aqui, tu vais chamar o teu pai para vir cá falar comigo e eu, todos os fins de semana, vou arranjar um cabaz para o teu pai. Eu neste dia saí a correr da Pastelaria Universal até em casa de tanta alegria, dar saltos de contente e tudo mais. Cheguei em casa e disse: pai, o Sr. Simões pediu para o pai passar lá porque a partir de sexta-feira, todas as sextas, o Sr. Simões vai arranjar um cabaz de compras para ajudar aqui em casa. Meu pai disse: tu és maluco, que alguém aqui vai dar um cabaz de compras todas as sextas-feiras? Eu disse: pai, é verdade, eu disse que ia desistir do futebol e ele acha que eu sou o melhor jogador, então ele vai dar aqui para casa todas as semanas as compras. Lá fui com o meu pai conversou com o Sr. Simões e o Sr. Simões todas as sextas-feiras oferecia para nós um cabaz de compras. E quando viajava para Portugal trazia-me roupas, trazia-me ténis, trazia-me relógios, enfim.
eu tinha 10, 11 anos e praticamente já não precisava que os meus pais olhassem para mim em termos de roupas e tudo mais, porque este senhor ajudava-me. Inclusive as coisas como eu vestia com os meus irmãos, havia situações de que eu às vezes queria sair e encontrava, o meu irmão já levou aquele tênis, o meu irmão já levou aquele fato de treino e era sempre uma brigazinha em casa, mas briga saudável. Chegou um dia que eu chamei os outros dois colegas de equipa, o Domanga e o Zé Carlos, e eu disse, olha, eu vou-vos dizer uma coisa, mas pá, vocês têm que ser inteligentes porque todas as sextas-feiras recebo compras aqui do Sr. Simões. E eles, é mentira, é mentira. É verdade, é verdade. Eu disse que já não queria mais jogar porque não tinha comida em casa e ele arranjou essa facilidade para mim. Os rapazes foram ter com o Sr. Simões e usaram a mesma estratégia que eu usei. O Sr. Simões disse, foi o Rico que vos disse. Mas agora eu vou vos dar. Mas se vocês contarem a mais alguém, eu vou cortar a todos. Lá o Sr. Simões acabou por também oferecer aos outros dois jogadores que eram bons, o do Manga e o Zé Carlos, as mesmas condições que eu tinha. Isso para dizer que naquele tempo as dificuldades eram grandes, as empresas existiam, as empresas apoiavam o futebol infantil em Angola e nós saíamos beneficiados com isso, porque para além de estudar tínhamos esse incentivo para nos fazer então continuar a jogar futebol. Depois da Pastelaria Universal, passei então para a Rafrinor. A Rafrinor era a empresa de gasosas. Aí a coisa já era mais séria. Já nos davam prémio de jogo 3, 4 grades de gasosa. E nós já tínhamos as senhoras fora da fábrica, recebíamos as gasosas e vendíamos então a um preço maior do que aquilo que era na altura a compra na loja ou na fábrica e acabávamos por ter então a nossa independência também económica. Tinha colegas como o Tony Cardoso, o da Duna, o Vicente Comba, o Andito, o Agonia, o Vado, o Zé Camaral, enfim, todos esses colegas faziam deste grupo um grupo forte que no Provincial de Luanda a gente dava cartas, a gente ganhava os jogos, a gente tinha sempre, todos os fins de semana tínhamos sempre 3, 4 graus de gasosa para a gente poder fazer a nossa vida. Lembro-me que os estágios na Rafrinor, todas as sextas-feiras a gente saía da escola direito para a Rafrinor, porque no final de semana tínhamos os jogos. Então, aquilo fazia com que a gente pudesse ter um incentivo maior, porque a carrinha nos apanhava e levava-nos para o centro de estágio. Foram momentos que a gente passou na Rafrinor de bastante alegria. Lembro-me perfeitamente do chefe Rui, o Cota Magalhães, o Cota Mateus Cabeça, que eram as pessoas que estavam à frente naquela altura da direção. O Cota Mateus era o motorista, mas o chefe Rui e o chefe Magalhães eram os dois diretores que nos davam realmente grandes condições naquela altura para a gente poder continuar a prática do futebol. Lembro-me de cenas engraçadas, por exemplo, na Rafrinor, em estágios que o Vicente Comba levou por exemplo, a sua pasta com as coisas de casa, com comida, bebida, Coca-Colas e tudo mais, e de repente estávamos no estágio a conversar e a luz vai. Eu e o Daduna combinamos, então fomos até a pasta do Vicente Comba e tiramos a lata de Coca-Cola, fomos a correr lá para trás, bebemos a Coca-Cola, só que de repente a luz vem e o Vicente dá falta da Coca-Cola. Aquilo foi uma tremenda confusão dentro do quarto de centro de estágio, e ele a dizer que ia ir a um quimbandeiro que era lá ao lado da Refrinor, o velho Muniz. O velho Muniz, eu vou feitiçar quem roubou a minha Coca-Cola. Lá eu e da Duna tivemos que chamar o Vicente à parte, conversar com ele, dizer que fomos nós que tiramos, e passamos amigos, não vai lá no velho Muniz, senão não sabemos o que é que vai nos acontecer. Pronto, eram cenas engraçadas que aconteciam, porque éramos também miúdos. E lembro-me que
na Refrinor. Nesta altura já havia pessoas a acompanharem o futebol. Neste caso concreto estou a falar do senhor Carlos Manuel Lemos Pinto, que era conhecido como Lotas, na altura era diretor do Petro de Luanda. E nós jogámos contra o Petro de Luanda, ganhamos o jogo, a primeira volta marquei 2 golos, na segunda volta marquei 3, e o senhor Carlos Pinto começou então a acompanhar a minha carreira. Sei que um dia chegou para mim e disse: "Oh Rico, tu não queres ser profissional de futebol?" Eu disse: "Realmente é o meu sonho, eu ando a fazer coleção de recortes de jornais que eu faço, e o meu sonho é poder um dia também alguém recortar os meus jornais e poder colecionar. É algo que eu quero seguir, é ser um profissional de futebol." E o senhor Carlos Pinto disse: "Ok. No mês de fevereiro vai ser o torneio do Petro, da Sonangol, e eu vou trazer no país o Vasco da Gama, o Benfica e o Porto. Como eu sou benfiquista, quando o Benfica chegar, eu vou fazer com que tu treinas com o Benfica cá." Eu fiquei assim a olhar para o senhor e disse: "Ah, bem, eu com 15 anos vou treinar com o Benfica." Não levei a sério, mas certo é que chegou fevereiro e ele foi ter comigo e disse: "Rico, o Benfica já está cá, então vamos ao Hotel Turismo, que eu vou-te apresentar a direção do Benfica e tu vais ficar a treinar com a direção do Benfica." Aquilo para mim foi um momento de maior alegria, foi a coisa mais bonita que aconteceu na minha vida. Não disse nada aos meus pais, não disse nada aos meus colegas da equipa da Refrinor. Fui então ao Hotel Turismo, fui apresentado à direção do Benfica, ofereceram-me logo material desportivo, camisolas, fato de treino, tênis, chinelos, enfim, eu estava equipado a Benfica dos pés à cabeça. Quando cheguei no meu bairro, as pessoas não acreditavam, porque um miúdo pobre ali do bairro Prenda, dali dos Becos, aparecer com tudo do Benfica na altura, com a publicidade de Shell, foi algo que nem eles próprios estavam a acreditar. Então eu lembro-me que estávamos no estádio dos Coqueiros a treinar com o Benfica, e como a Refrinor é mesmo junto ao estádio dos Coqueiros, os meus colegas foram assistir ao treino do Benfica. E como eu não disse nada a ninguém que eu ia treinar com o Benfica, eu estava lá embaixo no relvado a treinar e ouvia das bancadas os meus colegas a dizerem: "Pô, sabes, aquele mulato que está ali bem parecido com o Rico, meu. Vê só o cabelo e tudo, porra, o correr, o jogar." E eu lá de baixo a rir dentro de mim, como quem diz: "Os gajos nem sabem que sou mesmo eu." O certo é que acabou o treino, subimos as escadas, eu com os meus supostos colegas de Benfica, a subir as escadas para irmos para o autocarro, e eu estava a passar em frente aos meus colegas e eles a dizerem: "Pô, olha só, parece mesmo Rico, meu, o andar e tudo, olha só, bem parecido, meu." E eu passei ao lado deles e disse: "Olha, não me parece, sou eu mesmo Rico." Eles disseram: "Cheio, ô mulato, como é que você está aí?" Eu disse: "Pá, coisas da vida, pá, estou aqui, a minha vida agora andou, já estou noutros mundos." Pronto, e eles acharam engraçado, eu fui com a equipa do Benfica. O mês de fevereiro foi algo fantástico para mim, porque deu uma possibilidade de poder então começar algo que era o meu sonho, ser jogador de futebol. Acabou o torneio da Sonangol, Benfica, Porto e Vasco da Gama voltaram para os seus países, e eu fiquei a tentar então tratar da documentação para poder viajar para Portugal. Mas enquanto não ia para Portugal, continuava a minha vida normal. Eu me lembro que de pequeno eu gostava de fazer tudo um pouco. Eu e o meu irmão Tony Estraga começámos no atletismo com o nosso vizinho lá do bairro Matabicho. Fomos ao Petro de Luanda, nos inscrevemos, fazíamos atletismo com os irmãos Marcos Aragão, o António Aragão. Sei que no dia em que tinham que nos dar o material desportivo para nós começarmos a prática do atletismo, os picos ficavam grandes, os coletes eram muito grandes, os calções eram muito grandes, porque nós éramos todos pequeninos. Então os meus colegas receberam o material e nós, eu e o meu irmão Tony, como éramos pequeninos, não acabamos por não receber e desistimos do atletismo.
Sei que o gosto pela prática do desporto era tão grande que eu me lembro, também treinei handball no Codua. Eu, o Albano de Sousa Garcia, o Eduardo Francisco Congo, que eram colegas de escola, nos juntávamos e íamos ao Codua treinar handball. Mas também não é, dava-se conta que não era aquilo que eu queria. Treinava porque gostava de praticar. Me lembro que também treinei basquetebol na banca. O treinador era o Cateleco, eu, o Maigô, o Nando Cateleco, o Tony, como sempre. Fomos até a banca e lembro-me que o primeiro teste que o Cateleco, o treinador, nos fez era físico. Então saímos a correr ali da marginal da banca até a casa dos desportistas e voltar. Só sei que o Tony acabou em primeiro, eu acabei em segundo e o Nando em terceiro. Mas na hora da prática do basquetebol éramos muito baixinhos e acabamos por também não ficar no basquetebol. Por isso para dizer que eu era versátil, eu gostava de praticar de tudo um pouco. Sei que chegou a altura, mês de novembro, em que já tinha tudo tratado e tinha que viajar para Portugal. Os meus pais não sabiam absolutamente de nada. No dia da partida, foi um dia antes, cheguei para o meu pai e disse: pai, amanhã eu vou viajar, vou para Portugal. Eu nunca na minha vida tinha subido num avião, nem para ir a uma província, quanto mais ir até Portugal. E o meu pai olhou para mim e disse: meu filho, tu tens certeza que é isso que tu queres? Eu disse: pai, eu vou atrás de um sonho, eu quero ser jogador de futebol profissional. Eu ando a colecionar recortes de jornais, eu vejo os recortes de jornais, eu vejo os jogadores, então é isso que eu quero fazer. O pai disse: ok, meu filho, boa sorte e que tudo te corra bem. Isso, antes de partir, dizer que no bairro Prenda as nossas... o nosso divertimento no bairro Prenda era, por exemplo, ir assistir os fãs do SOS. Tínhamos lá amigas e amigos que dançavam, o Rui, o Licito, a Margot, a Alice, enfim. Os fãs do SOS eram um grupo de dança que fazia-nos no Prenda vivermos um bocadinho a alegria, não é? Em novembro de 1987 começou então o grande sonho do Rico, a partida para Portugal. Cheguei, falei com o Tony Cardoso, disse: Tony, tenho aqui uma situação, vou ter que viajar para Portugal. E não disse nada aos meus pais, então preciso de uma boleia. O Tony Cardoso falou com o Sérgio Liberto disponibilizou o carro, ele próprio pontificou-se em levar-nos. Então pusemos os carros pusemos as coisas no carro do Sérgio, fomos até a minha casa, avisei o meu pai que ia viajar e o Sérgio acabou por levar-me até ao aeroporto com o Tony Cardoso e começou então aí o início do sonho de ser jogador de futebol. Sei que cheguei em Portugal em novembro de 1987 com uma vontade enorme de poder vencer, porque sabia que estava a deixar em Angola os meus pais, a minha família, e eu tinha vontade de poder fazer algo para os ajudar. Sei que antes da partida falei com os meus irmãos, com o Nando e a Morena, e disse: olha, a primeira coisa que eu vou fazer assim que chegar e ganhar dinheiro, vou mandar um carro para cada um de vocês. Eles acharam engraçado, mas o certo é que cheguei em Portugal, as coisas deram certo e consegui realmente fazer aquilo que eu perspectivava, aquilo que eu sonhava. Cheguei, o Sr. Carlos Pinto Lotas recebeu-me em Portugal, levou-me ao Benfica, apresentou-me à direção do Benfica e comecei então a treinar. Foi uma alegria enorme poder estar ao lado de grandes jogadores como o Cheu, o Diamantino, o Álvaro Magalhães, o Pacheco, o Valdo, o Moser, Ricardo Gomes, enfim, foram momentos inesquecíveis, porque para um menino que estava a sair do bairro Prenda, chegar a Portugal, ingressar no Benfica, poder estar de frente com o Zébio da Silva Ferreira, foi algo
fantástico. Sei que o Mr. Nené chamou-me, que era o treinador na altura de juvenis, e disse: como é que te chamas? Eu disse: Rico. E ele disse: Rico, deixa ver o teu documento. Mostrei o meu documento e ele viu Nelson Gil de Almeida Gomes. Ele disse: olha, nós vamos a partir de agora passar-te a chamar um outro nome que esteja no teu documento. Eu disse: está bem, pode ser Nelson. E ele disse: não, Nelson, já temos aqui o Nelson Sonora, então na escola como é que te chama? Eu disse: olha, na escola os professores, alguns chamavam-me de Gil. Ok, tu vais ser o Gil Gomes. A partir daí passei a ser então Gil Gomes. Coisa que muitos amigos de infância acharam estranho e pensavam que eu mudei de nome. E eu dizia: não, eu sou Gil Gomes porque o meu nome, Rico, era o nome de infância que os meus pais me chamaram, desde bebê. Coisa engraçada que, por acaso, quis saber um dia com a minha mãe o porquê que me chamavam de Rico. E a minha mãe disse: olha, filho, quando tu nasceste eras muito feio, muito pequenino. E as pessoas que foram te ver na altura, quando nasceste, diziam: oh, dona São, nasceste um filho muito feio. E a minha mãe dizia sempre, para me proteger: não, 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 deixem o meu rico filho, deixem o meu rico filho. E pronto, aí fiquei rico. Foi aí que fiquei rico. Mas quando cheguei em Portugal, o Mr. Nené acabou por mudar para Gil Gomes, que no fundo até era, acabei por ser xará do meu avô, o pai da minha mãe. Comecei então uma carreira bonita no Sport Lisboa e Benfica. Sei que no primeiro ano fui campeão nacional de juvenis. Depois, daí para frente, foi só sucesso. Porque me lembro que a seleção portuguesa, o selecionador português, manifestou interesse em convocar-me para a seleção, mas acontece que eu era angolano, não tinha documentação portuguesa, e acabaram então por pressionar os meus pais a poder mandar a documentação para Portugal para poder naturalizar-me português. Certo é que tinha minhas tias, a tia Maria José e a tia Lourdes, a viver na Marinha Grande, que tinham a documentação do meu avô. Mandei vir então a certidão de nascimento do meu pai, a minha certidão de nascimento, e acabei por naturalizar português. Naturalizando-me português, acabei por, consequentemente, ser convocado à seleção portuguesa e, a partir daí, começar então uma carreira internacional. Lembro-me que no primeiro torneio que participei com a seleção portuguesa foi o torneio do Algarve, onde neste mesmo torneio acabei por me sagrar o melhor jogador do torneio. A partir daí começaram-se a abrir horizontes na minha carreira desportiva que nem eu imaginava. Quer dizer que aquele menino que um dia sonhava colecionar os recortes de jornais, já estava a começar a colecionar recortes de jornais dele próprio. Então começaram-se a aparecer torneios e mais torneios, competições europeias, competições mundiais. O certo é que em 1989 participei no Campeonato da Europa de Sub-16, onde fomos, Portugal neste caso, fomos campeões da Europa Sub-16. Eu fui o melhor marcador, em 5 jogos marquei 10 golos, fui o melhor marcador de todos os tempos da Europa e, consequentemente, o melhor jogador do Campeonato Europeu de Sub-16. Assim que acabou o Campeonato da Europa, apareceram um número enorme de equipas interessadas em mim. O Benfica acabou por fazer algo que ninguém esperava. No mês das férias, pegou em mim com um diretor na altura da federação, levou-me até o Algarve para o Hotel Monte de Choro, onde fiquei escondido da cobiça dos outros clubes grandes que estavam interessados em me contratar. O certo é que fiquei neste hotel durante uma semana e logo a seguir o treinador da primeira equipa do Benfica, na altura Sven-Göran Eriksson, mandou-me chamar e acabei por ingressar então na primeira equipa do Benfica, a fazer os estágios de preparação com a primeira equipa. Foi o início de vários contratos, porque neste mesmo ano
acabaram por me oferecer um contrato profissional de 3 anos, em que, depois de assinar este contrato, consegui realmente fazer aquilo que eu tanto sonhava, ajudar os meus pais, ajudar os meus irmãos. Aquele meu sonho de oferecer o carro aos meus irmãos, acabei por concretizar. Mandei vir o meu irmão mais velho, Nando, a Portugal, onde ele de Portugal foi à Bélgica, comprou os carros, um para o meu pai, um para a minha irmã, um para ele, para poder então ajudar naquilo que eram as dificuldades que eles tinham em Angola. Acabei por investir também em imóvel em Angola, a compra de um espaço que era para depois fazer uma discoteca. Foi feita uma discoteca que se chamava o MG, onde dali já saía algum dinheiro para ajudar a família, e me fazia então viver em Portugal mais descansado, sabendo que os meus pais já tinham umas condições mais ou menos para poderem viver sem sobressaltos. A minha carreira a nível de seleção foi uma carreira muito bem sucedida. Eu fui campeão da Europa de sub-16, fui vice-campeão da Europa de sub-18, fui campeão do mundo de sub-20, fui vice-campeão da Europa de sub-23, fui melhor marcador e melhor jogador de vários torneios, fui segundo melhor marcador do mundo de sub-16 e segundo melhor jogador, perdi por um ponto a bola de ouro com o guarda-redes da Scotland na altura, no Campeonato do Mundo de sub-16. Enfim, consegui ter 71 internacionalização por Portugal, marquei 33 golos, por isso eu acredito que foi um trajeto bonito a nível de seleção. A nível de clubes, depois do Benfica, acabou o contrato com o Benfica, acabei por ir então para a França, para o FC Tours. Quando o empresário me contactou, eu estava em crer que eu ia para uma equipa da primeira divisão, mas quando cheguei em França, a equipa era da segunda, mas não baixei os braços, trabalhei forte, encontrei o treinador, o Raymond Kerrouzoré, que foi uma pessoa que me deu bastante força. Foi uma época de muito sacrifício, em que acabei por fazer 2 contratos, um contrato oficial e um contrato paralelo. O contrato oficial era aquele em que eu recebia o meu salário todos os meses em França, e o contrato paralelo era aquele que supostamente teriam que depositar todos os meses o dinheiro em Portugal, coisa que nunca aconteceu. Vivi 1 ano em França, joguei 1 ano em França, e quando cheguei no final da época, a equipa francesa não tinha depositado nenhum tostão na minha conta em Portugal. Acabei por contactar o empresário que me levou, entreguei a documentação toda a este empresário. O certo é que o empresário arranjou um advogado para tratar da situação contratual, da dívida que o clube tinha para comigo. O advogado acabou por meter o caso em tribunal em Portugal. Depois de 1 ano, prescreveu o caso, porque afinal tinha que ter metido o processo em tribunal em França. Acabei por perder 1 ano de salário da equipa francesa. Joguei também na Ovarense, uma equipa da 2ª divisão portuguesa. Nesta equipa da Ovarense encontrei como treinador primeiro o Frasco e o Nelson Trindade Guedes. Depois veio o Manuel Fernandes, o professor Bessa como preparador físico. Foi uma equipa que também deixou-me muito a desejar, porque ficaram a dever 7 meses de salário. Chegou ao final da época, a equipa não tinha como pagar. Desportivamente as coisas correram bem, mas financeiramente as coisas foram de mal a pior. Peguei na documentação, entreguei a um advogado. O advogado, suponho eu, que chegou a um acordo com o presidente do clube, deve ter recebido um dinheiro por trás.
O certo é que quando o contactei, depois de 8, 9 meses, ainda não tinha metido o caso em tribunal. O certo é que depois de um ano o caso não foi para frente. Ele diz que não teve como, que o documento desapareceu da secretária. Acabei por perder também 7 meses de salário de alvarense. A minha carreira a nível de clubes continuou. Voltei para Portugal. De França voltei para Portugal. Fui para o Sporting de Braga, onde assinei um contrato de 3 anos. Apenas joguei um ano no Sporting de Braga. Braga estava com muitas dificuldades financeiras. Eu acho que eu estava com azar a nível de ir parar em equipas sem condições financeiras. É claro que um jogador, se não tiver essas condições, depois também a motivação é outra. No Braga fiquei um ano, acabou a época, queriam emprestar-me e reduzir o salário, eu não aceitei, acabámos por rescindir por justa causa, ou melhor, rescindir amigavelmente, e acabei por ficar desempregado então. Fiquei durante um tempo desempregado, até que depois, como eu vivia próximo do Estrela da Amadora, o professor Carlos Queiroz falou com o treinador, o Fernando Santos, onde comecei então a treinar no Estrela da Amadora. Treinei durante 3 meses, fui inscrito para a segunda volta. O Estrela estava com dificuldades porque estavam para descer de divisão, acabaram por nos inscrever eu e o Christian. Demos uma força durante a segunda volta, acabamos por permanecer na primeira divisão. A equipa não desceu de divisão, ficamos na primeira divisão. Do Estrela da Amadora, como só tinha assinado a segunda volta, aí começou então o Gil Giramundo. Do Estrela da Amadora fui a experiência para a China. As condições da China não eram boas. Acabei por voltar para a Europa, fui para a Suíça. Na Suíça ingressei então no Iverdon-Sport, onde fiquei meio ano. Fui o segundo melhor marcador da equipa neste meio ano que joguei no Iverdon-Sport. Marquei 12 golos neste ano. O Pascal Bezola foi o melhor marcador com 13 golos. E a segunda volta fui então contratado para o FC Ville também da Suíça, onde já tinha o treinador o Pierre-André Schurman, que era o treinador na altura. No FC Ville joguei a segunda volta toda do campeonato, também foi uma segunda volta bem conseguida. Lembro-me de jogadores como o Mateta, o Leandro, que era um brasileiro que fazia o ataque comigo. Enfim, no FC Ville acabei esta segunda volta do campeonato, acabei por partir então para a América. Fui para a América, conversei com o professor Carlos Queiroz uma vez mais, que precisava de ajuda. O professor Carlos Queiroz na altura estava a treinar uma equipa americana. Acabou por me enviar então para a América, para a A-League. Cheguei na América, comecei no Philadelphia Kicks, que era uma equipa de indoor. Joguei no Philadelphia Kicks durante 2 meses, porque era a altura da preparação para começar o campeonato de futebol 11. Depois de 2 meses fui então para a equipa que estava destinada, que era o Jacksonville Cyclones. No Jacksonville Cyclones, que já era futebol 11, na A-League, encontrei como treinador um inglês, que era o Dennis Violet. O Dennis Violet, no primeiro treino, chamou-me logo e disse: o que é que vieste fazer para aqui, para a América? O futebol na América está a começar agora, tu com essas qualidades podes jogar na Europa, estás aqui a fazer o quê? Disse: não, eu quis uma aventura, quis algo novo. Não. Quando acabar aqui o teu contrato, eu vou-te dar uma carta de recomendação e vais para a Inglaterra, vais ter com alguém que vai te encaminhar. Dito certo, acabou a época na América. Vim parar para o Sheffield Wednesday, onde tinha o Ron Atkinson e o Rick Hill, que era o treinador da segunda equipa. Eu cheguei, fui treinar com a segunda equipa, comecei a treinar,
e sei que olhei para o treinador, o Ricky Hill, a sair do campo e a descer para o campo onde estava a treinar a primeira equipa, e de seguida subiu e disse: Gomes, vai treinar com a primeira equipa. Fui, o Ron Atkinson me chamou-me, perguntou se eu tinha empresário, disse que não tinha empresário, que vinha sozinho. Comecei a treinar com a primeira equipa de Sheffield Wednesday. Certo é que houve interesse que eu fizesse 1 ou 2 jogos para poder ser observado em jogos. Fiz o primeiro jogo, gostaram, marcaram então um segundo jogo, só que entre o tempo para o segundo jogo veio a época festiva, o Natal, fui dispensado então para ir passar o Natal em Londres. O certo é que em Londres fui à festa de Natal, fui a uma discoteca assistir a um concurso de Miss África. Claro que perdi noites. Quando voltei para Sheffield, fisicamente não estava preparado. Fui fazer este jogo, acabei por me lesionar, uma ruptura muscular. Mesmo assim, o Ron Atkinson manteve o seu interesse em que eu recuperasse para poder fazer o segundo jogo e poder ter a avaliação e poder ficar no Sheffield Wednesday. O certo é que recuperei, não sentia dor nenhuma. Fui fazer o segundo jogo e ressenti a mesma lesão. Acabei por voltar para Portugal. Antes de voltar para Portugal, o Benito Carboni falou comigo, disse que tinha um amigo que era o presidente da equipa onde ele jogava na Itália e que podia me receber, conhecia minhas qualidades como jogador. Falou então com esta pessoa e acabei por ir parar, depois de recuperar a lesão, fui parar no Avellino Calcio de Itália. Sei que cheguei no Avellino Calcio, treinei, gostaram de mim, assinei um contrato de uma época. Uma vez mais fiz um contrato paralelo e um oficial porque o contrato era muito alto e não podia receber tudo na Itália. Acabou por acontecer a mesma situação de, antes de acabar o contrato, por motivos de lesão, acabei por ressentir a mesma lesão que eu tive, das rupturas musculares que eu tive no Sheffield, acabei por ressentir no Avellino Calcio, e acabaram por rescindir o contrato comigo sem me pagarem então aquilo que estava estipulado no contrato paralelo. Acabei por receber só o contrato oficial. Isto para dizer que no Avellino Calcio foi praticamente o último ano que eu joguei como profissional de futebol. Depois de sair do Avellino em 1998, acabei por voltar para Portugal, arrumar as malas, juntar a família e acabei por emigrar então para a Inglaterra, mas já sem aquela esperança de poder continuar a carreira como jogador de futebol. Cheguei na Inglaterra em 1999, acabei por jogar ainda como amador no Hendon FC, onde tinha o treinador, o Alan Ronlick, que era o treinador do Hendon FC. Acabei por jogar no Mid Louis Town, acabei por jogar também no Salford City. Tudo isso equipas já amadoras, já não tinha condições físicas para poder jogar profissional, porque numa equipa profissional, depois de vários treinos, a intensidade era maior e acabava por ressentir sempre das lesões que eu tinha. Foi daí então que eu decidi começar uma vida nova como treinador de futebol. Como treinador de futebol, acabei por, ou melhor, em todas as equipas em que eu jogava, o meu divertimento era treinar as equipas de formação. Aconteceu, por exemplo, no FC Tour, eu treinava os miúdos do AC Portugal. Aconteceu na América, no Jacksonville Cyclones, em que eu treinava as crianças
da equipa, né? Porque na América as crianças é que pedem qual é o jogador da primeira equipa que eles querem que seja o treinador deles. E eu tive esse privilégio porque era um jogador muito tecnicista, então todas as crianças gostavam que eu fosse o treinador deles. E na América, pronto, fui treinador durante muito tempo das escolas de formação do Jacksonville Cyclones. Pois, e chegou uma altura que eu realmente dei conta que devia fazer alguma coisa pelo meu filho. E foi então que decidi trazer o miúdo à experiência no Manchester United. Falei com o professor Carlos Queiroz, o professor Carlos Queiroz falou com a direção da formação. Na altura me lembro perfeitamente que eu estava numa fase difícil, não tinha como me deslocar. Falei com o Alan, o meu treinador do Hendon, Alan Ronlick. Eu disse, Mister, estou numa situação complicada, tenho que ir com o meu filho para o Manchester, para captações e não tenho como. O homem disponibilizou-se, ajudou-me, deu-me o dinheiro, vim para Manchester e em princípio o menino tinha que ficar a experiência 6 semanas. O certo é que o Rico, o meu filho, que passou a ter o meu nome, Rico, em um dia de treino conseguiu convencer a equipa técnica do Manchester United que tinha qualidade, treinou e eu vi que realmente no meio do treino o treinador saiu do lado dele, foi, voltou com mais 3, os outros 3 chegaram, observaram o treino e o Rico estava naquele dia endiabrado, estava a fazer coisas muito bonitas mesmo. E no mesmo dia acabou o treino, disseram para mim, Sr. Gomes, já não precisa de continuar a experiência, só precisa de se apresentar no mês tal, dia tal, para começar então, já faz parte da academia do Manchester United. Foi um momento de grande alegria, foi um momento em que eu tinha saído de Londres, sozinho aqui em Manchester, não conhecia ninguém, apenas tinha um irmão, Valdano Gomes, que estava cá em Manchester, que nos acolheu, e pronto, sei que voltamos para Londres felizes e que no mês da apresentação então tínhamos que cá estar. Foi então que voltei um tempo de antecedência para tentar encontrar uma casa, tentar encontrar um sítio para a gente poder mudar-se então para cá. Não foi fácil conseguir um sítio, depois acabamos por receber uma casa em péssimas condições, que até conseguir meter a casa com as mínimas condições não foi fácil. O Manchester não ajudou em absolutamente nada. Única e simplesmente disseram que se queríamos que o miúdo jogasse, nós tínhamos que ter as nossas próprias condições. Prontos, conseguimos as condições e o miúdo ficou então no Manchester United dos 9 anos até os 17, altura em que sofreu uma lesão e teve que parar, teve que ir até Portugal, ser operado, operou 2 vezes as pernas e pronto, hoje está em condições de voltar a continuar o futebol. Isso para dizer que a minha preparação como treinador em Manchester também não foi fácil. Tive que ir fazendo gradualmente os níveis. Acabei por conhecer Steve Baker. Steve Baker era um senhor que tinha, na altura, after school programs de futebol. Então, assim que cheguei em Manchester, o meu irmão conseguiu fazer uns contactos e consegui chegar a este senhor. Este senhor então arranjou-me logo emprego, comecei a dar treinos. Quando falei com ele pela primeira vez, ele viu que o meu inglês não era muito bom, mas viu que eu tinha qualidades técnicas para ensinar. Ele próprio prontificou-se em ajudar-me para eu poder ir fazendo também reciclagens e tudo mais para poder estar preparado para poder dar treinos. Ele na altura tinha a escola de futebol que era Soccer Europe, que era uma escola móvel. Ele ensinava em várias escolas, era programas de futebol depois da escola. Depois criou a Soccer Center, que também eu fazia parte, estava como digamos, o coordenador técnico da escola já naquela altura. Depois
Mais tarde surgiu a ideia então de criarmos uma empresa de gestão e treinamento de futebol. E formamos então a Sport for Life. Sport for Life, onde eu e o meu irmão Adilson Gomes éramos diretores, juntamente com Steve Baker, o Mike Smith e o John Duane. Criámos esta empresa, onde fazíamos então de tudo um pouco, eventos desportivos, cursos de treinador, treinos para crianças. Pronto, foi uma empresa que durou 3, 4 anos. Depois eu e o meu irmão Adilson acabamos por vender as nossas cotas aos outros diretores e eles continuam com a empresa até hoje. Depois acabei por criar uma minha própria academia que se chamava The Champion, onde tinha muitos jovens jogadores aqui em Salford. A minha casa era praticamente um centro de estágio. Viviam muitos meninos. Lembro-me, por exemplo, do Evandro Brandão, que hoje está no Libolo. Veio para cá, tinha para aí 14, 15 anos. O Igor Van Dunen tinha 13, 14 anos mais ou menos. O Juninho, Orlando de Melo Júnior, tinha para aí seus 15, 16 anos. Enfim, eu criei um grupo de miúdos, não é? Eles até chamavam a Playgroup. Tinha o Evandro, o Igor, o Juninho, o Coajica, o Amâncio, o Rico, o Ângelo. Apareceu o Mauete Júnior também, ficou um tempo. O Ilúcio, o Adilson, o Valdano. Enfim, eram muitos jogadores que viviam e que muitos passavam a tarde lá em casa. Depois acabei por decidir então fazer, ou melhor, enquadrei-me num clube que era New East Manchester, onde fiquei como treinador-jogador, onde aí então podia meter os rapazes a jogarem nesta equipa e serem observados então para possíveis contratações, como foi o caso de levar, por exemplo, o Amâncio, o Juninho, o Coajica, a experiência no Manchester United. Embora não terem ficado, mas ficou uma boa impressão lá no Manchester. O Evandro, em vez de ir direito ao Manchester, metemos no Walsall e do Walsall então veio para o Manchester United. Prontos, o Igor e o Amâncio acabaram por ir para Portugal, para a União da Madeira, onde fizeram a formação lá, júnior, e depois levei-lhes para Angola, para o Libolo. Para o Libolo foi o Coajica, o Juninho e o Amâncio, naquela altura. Enfim, em Manchester, eu acredito que eu estava a fazer um trabalho em prol dos jovens palopes, que acredito que era notório, porque todo e qualquer pai que tivesse um filho que jogava futebol, a pessoa a quem recorriam para ajudar era eu. Até que decidi então ir para Angola. Ir para Angola atrás de um sonho profissional, treinar uma equipa profissional, e apareceu-me então o Académica de Soio. A Académica de Soio contactaram-me, chegamos a acordo, um bom contrato, para tirar a equipa da segunda divisão para subir à primeira divisão. Só sei que 3 dias depois da comunicação social anunciar que Gil Gomes vai ser o treinador da Académica de Soio, fui chamado pelos conselheiros da Academia de Futebol de Angola. Chamaram-me e disseram que havia interesse do patrono da academia em que eu fizesse parte do elenco de treinadores para a Academia de Futebol de Angola. Eu disse logo de imediato que tinha que pensar, porque tinha um contrato, um pré-acordo já com a Académica de Soio. Tive que me deslocar até a Académica de Soio, conversar com os dirigentes da Académica de Soio e fazer-lhes entender que realmente era um projeto de formação que eu ia abraçar, porque adoro ensinar, adoro estar com as crianças. Então os diretores da Académica de Soio acabaram por entender e facilitaram-me. Então o acordo ficou em nada e acabei por fazer parte da Academia de Futebol de Angola.
Na Academia de Futebol de Angola ficámos então desde março, abril, maio, junho, julho, agosto, à espera que a academia abrisse. Só acabou por abrir em setembro, com um gestor, José Luís, brasileiro, e o gestor foi buscar um coordenador técnico espanhol, que era o Tony. Pronto, o Tony chegou e acabou por observar então os treinadores angolanos que tinha na academia e pronto, chegaram à conclusão que pronto, estávamos em condições de poder abraçar o projeto. É claro que eu de imediato, na altura em que fui contactado, eu disse que só aceitaria abraçar este projeto se tivesse realmente condições para poder lá estar, uma vez que eu estava fora de Angola desde 1987, que só com transporte e habitação é que eu podia então abraçar este projeto. E me foi dito que sim, na altura, que sim, que não havia problema e que ia-se resolver tudo isso. O certo é que começámos a trabalhar em setembro, outubro, novembro e pagamento que é bom nada. Acabamos por nessa altura estar numa fase de reorganização da própria academia. Pronto, eu chamei o gestor e disse que realmente não estava contente, que as condições que estávamos a passar não eram as melhores. Os outros meus colegas de trabalho todos disseram que estavam felizes e eu, como sou sincero, honesto, disse logo que não estava, porque estava há 3 meses a trabalhar, chegava às 5, 6 da manhã para começar a organização do projeto e só saímos de lá às 17, 18 horas e durante 3 meses não vi o salário, então estava mesmo insatisfeito. Foi aí que ele disse que pronto, que estavam a tentar resolver a situação, que não estava fácil, mas que iam resolver. Em dezembro pagaram-nos os 3 meses atrasados. Pronto, e eu perguntei se aquele era o salário que nós íamos oferir, e ele disse que sim, que aquele seria o salário. Eu disse logo de imediato que por aquele salário só se tivesse contrapartidas, que neste caso seria a casa e o transporte. Mas o gestor disse que não tinham como dar casa e transporte aos nacionais, só uma vez que o patrono entendesse no futuro dar, aí sim. E daí então a minha situação de meter o meu lugar à disposição ao gestor, dizendo que por estas condições, pelo salário baixo que me estava a oferecer, que não tinha como eu aceitar, porque eu tinha a minha família fora, sou pai de 8 filhos, a minha família estava fora na Inglaterra e com aquele salário não tinha como eu viver em Angola, alugar uma casa e ao mesmo tempo poder enviar então dinheiro para sobreviver a minha família. Foi então que abandonei o projeto, ou desisti do projeto, mas dando a conhecer ao gestor de que não tinha condições de continuar. E pronto, o gestor aceitou e pronto, acabei por voltar para a Inglaterra, para junto da minha família. Gil Gomes, falar de Gil Gomes é falar de uma família, e falar de uma família é falar de filhos, e falar de filhos são muitos. Eu, como o meu pai teve 11, eu até uns anos atrás estava com ideias de querer passar o recorde do meu pai, mas vejo que já não tenho esta possibilidade. Estou com 8 filhos, mais dois porque eu tenho um irmão que eu venho a criar desde os 7 anos de idade, que é o Adilson, e tenho a Leida Gomes Tavares, que é filha de uma prima como irmã minha, que também a tenho como filha. Então, começo por dizer os 8 filhos, não é? Tenho a Irina, a Gilsânia, o Rico Amor, a Deusa Paloma, o Angel, o Divino Gil, a Gilsânia Morena e a Leida Irina. Esses são os 8 filhos que eu tenho, incluindo agora o Adilson Gomes e a Leida Gomes Tavares. Por isso, esta é a minha família. Fiz 8 filhos com 5 mães. Ter sido jogador de futebol, se calhar,
aconteceu algo bonito na minha vida. Tenho 3 rapazes, 2 neste momento são futebolistas, o outro ainda é pequeno. Devo dizer que desde pequeno que o que eu faço com os meus filhos é oferecer uma bola, 2 bolas, 3 bolas, enfim, os brinquedos favoritos têm que ser bola. Lembro-me que quando os meus filhos nascem, a primeira coisa que eu faço, quando eles estão a engatinhar, é com uma bola. Na altura em que se põem de pé para darem os primeiros passos, é com uma bola. Então tenho o Rico, que começou em 93, com 9 anos no Manchester United, e aos 17 anos, por motivos de lesões, parou. Tenho o Angel Gomes, que neste momento está desde os 7 anos no Manchester United, está com 13 anos e é uma promessa do futebol inglês, nasceu em Londres, é um miúdo com ideias, é alguém que sabe o que quer, é um miúdo que neste momento até sonha com a bola de ouro. Por isso ele diz que vai trabalhar para estes fins. Então devo dizer que sou um pai feliz, porque consigo transmitir aos meus filhos o que é ser um jogador de futebol, tento passar para eles esta mensagem e, acima de tudo, tento ensinar-lhes desde pequenino como tocar na bola, como fazer um passe, como fazer um drible, como chutar uma bola, como cabecear, como fazer uma recepção, enfim, tudo aquilo que eu aprendi hoje tento transmitir aos meus filhos. E aliado a isso, dizer que tenho tanta matéria que eu vou mostrar agora, que eu passo aos meus filhos para eles realmente terem noção de quem o pai foi. Então, eu aqui em Manchester neste momento tenho algumas coisas, não tenho tudo, porque o meu museu está em Angola. Tenho um museu onde estão todos os meus, todo o meu passado, desde as camisolas, os troféus, as medalhas, enfim, tudo que tem a ver com o meu passado no futebol eu fui guardando e hoje tenho um museu em Angola. Aquilo que eu fazia enquanto jogador, acabo por ter hoje. Se puderes ver aqui, por exemplo, eu tenho este livro de recortes em que se a gente ver aqui, é o meu passado. Aqui foi a minha primeira internacionalização, troféu de melhor jogador do torneio, foi aqui. Tenho aqui situação de outros estágios da seleção, em que podemos ver aqui também. Tenho aqui o meu primeiro estágio com a primeira equipa do Benfica. Aqui está Eriksen, só no mês de setembro. Aqui estou eu e o Vata e o Valdo. Aqui estou eu e o Abel Campos. Eu, o Abel Campos e o Paulo Sousa. Por exemplo, foi um jogo da seleção também. Este é um outro. Aqui diz Gil mantém a média. Aqui estavam para eleger o jogador do ano. Eu estava na luta para ser então o jogador do ano. Aqui diz quem derruba o muro da luz. Entre os jovens jogadores do Benfica, quem poderia então ficar na primeira equipa. Estou eu e o Rui Bento. Aqui outro jogo da seleção. Portugal empata, mas vence. Gil, o melhor marcador. Isso foi um torneio do torneio do Porto. Aqui, Portugal, todos os troféus possíveis. Gil, o melhor jogador e o melhor marcador do torneio. Enfim, este é um dos livros de recortes que eu tenho, não é? Eu tenho realmente muita coisa. Aqui estão outros dois completamente cheios. Estão todos completamente cheios. É muita coisa. Tenho um saco aí cheio de material que ainda tenho que fazer recortes para poder colar. Tenho aqui material que ainda está por colar. Enfim, muita matéria que eu tenho e que eu passo aos meus filhos. Por exemplo, este que está aqui, Benfica sequestra Gil.
Este foi numa altura em que o Sporting estava a lutar para poder me contratar. O Benfica não quis me perder. Então acabaram por me pegar, levar-me para o Algarve. Naquela altura um diretor levou-me para o Algarve e acabou então por me despistar do Sporting. Chegado ao Algarve, acabei por embarcar do Algarve para a Holanda, onde a equipa do Benfica estava de estágio. Acabei por fazer também o estágio naquele ano com a primeira equipa do Benfica. Aqui, Gil dobrou o cabo de muitas esperanças. A seleção portuguesa estava de estágio para um encontro internacional, mas a equipa de Júniors do Benfica tinha um jogo importante para decidir o título nacional. E acabei por não viajar com a seleção, acabei por ficar com o Benfica. Ganhamos neste jogo 4, marquei 2 golos e assim que acabei de marcar o segundo golo o treinador tirou-me e automaticamente estava o professor Nelo Vingado à minha espera e partimos então para o aeroporto para o encontro da seleção que já estava de estágio fora do país. Braçar voou e Gil deu show. Isso foi um jogo que a gente fez contra a Itália em que, segundo diz, eu dei o show, então não tenho muito mais para dizer. Foram momentos muito bonitos que eu passei no Benfica. Foram momentos bonitos de se recordar. Aqui está o plantel do Benfica deste ano, com grandes homens do futebol. Posso aqui citar Silvino, Chalana, Álvaro Magalhães, Pacheco, César Brito, Diamantino, Veloso, Hernani, Fonseca, Samuel, Bento, Zé Carlos, Paulo Madeira, Elzo, Eusébio, Erickson, Tony, Mariano, Abel Silva, Fernando Mendes, Lima, Ademir, Paulinho, Martins, Dias Graça, eu, Paulo Souza, Vítor Paneira, Garrido e o Miranda que está aqui. Prontos, este era um plantel que realmente naquele ano era complicado eu poder jogar nesta equipa. Campeões europeus, grande contributo do nosso Gil. Aqui fomos campeões da Europa. Eu fui o melhor marcador e o melhor jogador desta prova. Marquei 10 golos em 5 jogos. Aproveitando para falar do meu trajeto internacional. Em 1989, quando comecei o meu percurso internacional, tive a felicidade de fazer parte de um grupo de trabalho de elite. Fomos em 1989 campeões da Europa. Neste ano eu ganhei o título de melhor jogador da Europa e o melhor marcador ao marcar 10 golos em 5 jogos. Ficamos apurados para o Campeonato do Mundo de Sub-17. Foi na Escócia. O Campeonato da Europa foi na Dinamarca, em 89. Em 89 fomos para a Escócia. Tivemos o Campeonato da Europa, o Campeonato do Mundo de Sub-17 na Escócia, onde Portugal ficou em 3º lugar. Fomos medalha de bronze. Eu fui o segundo melhor jogador da prova, perdi por 2 votos com o guarda-redes da Escócia, que foi o melhor jogador da prova. E segundo melhor marcador, perdi com o Titi Camará, que foi o melhor marcador do Campeonato do Mundo. Passamos para 1990. Em 90 fomos vice-campeões da Europa de Sub-18. Foi na Hungria, em 1990. Portugal na final contra a URSS. Perdemos a final por penaltis. Em 1991 fomos campeões do mundo na final contra o Brasil, no Estádio da Luz, um estádio com 130 mil pessoas. Foi a maior enchente do futebol português. Em 1993 fomos vice-campeões da Europa de Sub-23 em França, Nimes. Final em morte súbita contra a Itália, golo de Orlandini
na morte súbita, perdemos então a final da Sub-23. Por isso quer dizer que, a nível da formação, estive presente em todos os escalões, em todas as finais, desde os Sub-16 aos Sub-23, campeão da Europa, campeão da Europa de Sub-16, vice-campeão da Europa de Sub-18, terceiro lugar no Campeonato do Mundo de Sub-17, vice-campeão da Europa de Sub-18, campeão do mundo de Sub-20, vice-campeão da Europa de Sub-23. Por isso, a nível de seleção, o meu palmarés é um palmarés invejável. Devo dizer que, a nível de torneios internacionais, participei no torneio do Algarve, onde vencemos o torneio, fui o melhor marcador da prova. Torneio do Porto, por 2 anos consecutivos, fui o melhor marcador e o melhor jogador. Fomos ao torneio de Las Palmas, ficamos, se não estou em erro, em segundo lugar. Eu tenho em crer que a minha carreira, por mim, foi conseguida. Consegui fazer aquilo que esteve ao meu alcance. Acredito que qualquer jovem gostaria de ter os feitos que eu tive a nível da formação do futebol português. Faço parte da geração de ouro do futebol português. Lembro-me que, alguns anos atrás, tive o privilégio de poder organizar pela primeira vez o primeiro grande encontro entre as duas gerações do futebol português, campeões do mundo. Fizemos um jogo amigável entre os campeões de Riad contra os campeões de Lisboa. Foi no Estado Nacional, foi uma coisa bonita. Neste momento estamos no dia 14, dia 30 será mais um ano de aniversário, porque foi no dia 30 de junho que nós nos sagramos campeões do mundo em Lisboa. Estou a organizar também um reencontro da geração de ouro do futebol português em Portugal para o mês de julho, para não chocar com o Campeonato do Mundo que está a decorrer no Brasil. Então, em julho, vamos nos reencontrar todos em Portugal para mais uma confraternização entre todos aqueles que fizeram parte da era Carlos Queiroz no futebol português. É claro que no mundo do futebol, às vezes nos acontecem coisas que a gente não conta. Nos acontecem coisas tristes que a gente nem imagina. Eu me lembro, por exemplo, o meu pai estar gravemente doente, o meu irmão Nando, o meu irmão Miller, trazerem para Portugal para a gente tentar salvar com uma operação. E chegamos à conclusão, depois de um tempo, depois de feitos exames, quimioterapias e mais tratamentos, que o meu pai já não tinha solução. O doutor chamou-me e eu fui o primeiro a sofrer. O doutor disse: Gil, lamento informar, mas tentamos operar o teu pai, mas não tem como. Não foi possível fazer nada. Agora cabe a ti passar a mensagem ao teu pai da maneira como tu achares melhor. Aquilo foi algo que sofri bastante, tive que ser forte, mas hoje arrependo-me de não ter dito a verdade ao meu pai. Se calhar, se tivesse dito a verdade, muita coisa se calhar teria acontecido também. Não sei, mas é o sentimento que eu fico até hoje. O certo é que eu cheguei para o meu pai e disse: pai, a operação não foi um sucesso de todo. O pai vai precisar de uma segunda operação. O pai vai ter que voltar para Angola e depois voltar para a segunda operação quando cicatrizar a ferida na bexiga. E o meu pai olhou para mim e disse: meu filho, eu tenho consciência das coisas. Eu sei que tentaram e não conseguiram. Porque eu vejo nos tubos daqueles outros senhores todos que estão ali, está a verter uma pinga de sangue, e no meu só soro, meu filho. Então quer dizer que não foi feito nada. Obrigado por tentarem, mas eu sei que eu vou morrer na minha terra, junto da minha mulher, junto dos meus filhos. Mas, meu filho, agradeço-te, muito obrigado. Naquele momento quase que me caiu o mundo e eu peguei em mim, deixei o meu pai no hospital e voltei para casa. E na semana a seguir eu tinha que embarcar para ir jogar na América. Sei que o meu pai saiu do hospital, foi para casa
foi-me despedir no aeroporto, eu tinha que embarcar para a América, e eu, pronto, eu embarcar para a América e ele ficar para ter que voltar para Angola. Só sei que embarquei para a América e o meu pai tinha que embarcar para Angola e eu estava numa fase difícil da vida. O Carlos Queiroz estava na altura no Japão. Peguei no meu telefone, liguei para o professor Carlos Queiroz e disse: professor, eu estou numa situação difícil. O meu pai está em Portugal com o meu irmão Miller Gomes. Não tenho como mandar de volta, porque os médicos disseram que não tem solução. E tenho medo que aconteça ele ter que morrer em Portugal e eu não ter como embarcar o corpo para Angola, então quero ver se o professor me ajuda. De imediato, o professor Carlos Queiroz disse que não tinha problema, ligou para Portugal, para uma agência de viagem Cosmos, mandou o meu irmão ir lá, o Miller foi lá e foi buscar os 2 bilhetes de passagem para o meu pai e para o meu irmão embarcarem então para Angola. Pessoas como essas, não posso deixar de dizer que o professor Carlos Queiroz é alguém que tem sido não só um amigo, não só um conselheiro, tem sido um pai, foi meu padrinho de casamento, e lembro-me que sempre que tenho qualquer dúvida em qualquer que seja a situação, é a primeira pessoa a quem eu recorro para pedir conselhos. Ainda me lembro agora, na situação do meu filho Angel, foi a pessoa a quem eu recorri para me aconselhar o que devia fazer, que decisão devia tomar com relação à situação contratual dele. Agradecer ao Sr. Carlos Manuel Lemos Pinto, hoje já falecido, mas a família. Agradecer por tudo que ele fez para que o meu sonho se tornasse realidade, para que eu pudesse ir jogar para Portugal. Foi a pessoa que me levou. Agradecer Cheuan, um homem do Benfica, que sempre me deu maior apoio. Enfim, há certas pessoas que entram nas nossas vidas que dificilmente a gente esquece, dificilmente a gente pode pôr de parte. Então, pessoas como Alex Kemp, Fernando Jaga, Fernando Sardinha, Vidal Coutinho, são pessoas, são amigos, Tony Cardoso, enfim, peço desculpas no momento para as pessoas que eu não citar, mas a todos aqueles que direito ou indiretamente, fizeram parte da minha vida, do meu passado, do meu presente, devo agradecer bastante. Não posso me esquecer também das mães dos meus filhos, da mulher com quem me casei, dos meus filhos por todo o apoio que têm-me dado até hoje, dos meus irmãos, nomeadamente por ordem de hierarquia, Morena, Nando, Toni, Mãezinha, Miller, Valdano, Jica, Manó, Mame e Adi. E pronto, os meus sobrinhos, meus primos, meus tios, meus avós, enfim, a todos desejar realmente do fundo do coração e agradecer por tudo que fizeram por mim.